Gostaria de cumprimentar mais uma vez, senhor presidente, a mesa diretora, aos senhores vereadores, a vereadora, ao Celso Rodrigues, o qual se pronunciou representando os pais do Germano Wagenfir, agradecer a presença dos professores, dos diretores de escola, dos participantes do Parlamento Jovem, que conquistaram os seus méritos, quanto junto ao Parlamento Jovem na Assembleia Legislativa. Dizer de que ano passado foi uma equipe de outro colégio do município e não tiveram a mesma, vamos colocar como sorte, né? Para não dizer a questão de competência, porque eu lembro de um projeto que essas crianças tinham feito, ou esses jovens, na oportunidade, mas é que mexia no bolso do governo. E nós, na oportunidade, falamos que eles teriam que colocar isso. Normalmente, o investimento tem gastos, mas de que isso foi acolhido, né, pela Assembleia Legislativa do Estado, e parabenizar aos alunos e ao professor, que muito se dedicaram, e é um fato. Esses jovens, a nível de Assembleia Legislativa, têm mais experiências do que muitos vereadores aqui que não tiveram a oportunidade de estar usando o microfone da Assembleia Legislativa. O quanto é importante isso aqui. E tenho certeza que através disso dará incentivo para que eles façam, certo? Lideranças, talvez nascer um grande político deste projeto da Assembleia Legislativa. Então, parabéns. Senhor presidente, senhoras e senhores, dessas questões das solicitações, as indicações para a melhoria nos bairros, a melhoria em determinadas ruas, determinadas ações, eu primeiramente quero agradecer à Prefeitura Municipal, através do secretário de Obras, por ter atendido uma solicitação deste vereador e uma indicação, qual oficializei, que foi a pavimentação asfáltica entre a perimetral e a rua Papa João 23, ali na Multimiller, porque estava necessitando mesmo, e a indicação desse vereador. Então, sei que nas proximidades da residência do nosso presidente, do qual juntamente solicitamos, né, senhor presidente, o presidente da forma dele, os vereadores, mas de que realmente estava ficando vergonhoso e ficando sem condições, né, de trafegabilidade ali, por causa da questão linha de ônibus e assim por diante, mas de que foi feito. Então, agradecer isso aqui. E lembrar das solicitações de que, infelizmente, alguns dias atrás, veio um projeto de suplementação, de dotação, e de que foram autorizados a tirar do orçamento, ou usar essa dotação em outra secretaria ou outro segmento, foram tirados 1.300.000 de obras e serviços públicos do município de Porto União. Então, vê o quanto é difícil. O vereador Braza é muito consciente disso, porque é presidente da Comissão de Finanças. E para ver, o vereador Osmar é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que fala sobre a legalidade, né, vereador Osmar? E de que, infelizmente, tem ações do Poder Executivo, de que vem para a Câmara dos Vereadores, mesmo a gente parcialmente sendo contra ou não, porque eu me pronunciei. As questões das chuvas, as questões contínuas que estão acontecendo, nós tivemos o rio indo a 5,80 metros e alguns centímetros, estamos ainda em estado de alerta, e de que isso foi tirado do investimento da Secretaria de Obras. Mas dizer de que a população solicita, e nós não podemos ficar sem uma equipe emergencial para que isso possa estar acontecendo. A exemplo, eu quero dizer aos senhores vereadores da rua Gustavo Tênis de Medeiro, no bairro Santa Rosa, de que deu aquela polêmica que a população colocou lá, que promessa é dívida, que cumpra-se aquela faixa, deu aquela polêmica. O prefeito teve que ir lá, os vereadores também tiveram que ir, deu a imprensa e tal, que começaram a mexer.
Só que, estranhamente, senhor presidente, não foi liberado o recurso do governo federal ainda. Tem um risco de estar sendo mexido ou não, e ainda que a empresa que ganhou a licitação tem caixa e está aguentando e fazendo. Talvez por compromissos de outras obras e assim por diante, de que possam ter conversações. Mas dizer, vereador Gildo, de que eu estava na frente da casa de Vossa Excelência na oportunidade de que nós, com acordos políticos, com inteligência, com uma política sadia, nós estávamos lá conversando, e de que eu fui à sua residência, porque era o último dia para cadastramento dos recursos da Rua Marechal Deodoro, e de que, se nós não tivéssemos essa política inteligente, a Marechal Deodoro estaria sem o protocolo dos recursos para a pavimentação daquela via pública. Que Vossa Excelência pegou o telefone, ligou o assessor do deputado Esperidião a mim, e de que foi protocolado. E de que no último prazo agora, vereador Gildo, começaram a mexer na Marechal Deodoro. Agora eu não sei se Vossa Excelência está sabendo ou não, de que também não foram liberados os recursos lá. Ainda não. Mas então é isso. Só que, vereador Gildo, o que acontece? Vossa Excelência fez tudo o que tinha que fazer, foi colocado a população, foi conversado. Agora, o que tem que fazer, vereador Gildo? Este vereador, Vossa Excelência, nós não temos acesso. Mas quem tem que fazer isso é o secretário de Planejamento, é o prefeito municipal, de ir lá e falar a verdade para o povo. Porque agora o que aconteceu? A empresa foi lá, mexeu para cá, mexeu para lá. Nossa, aquela esperança agora vem. Retiram as máquinas das empresas e vão embora. O que está acontecendo, vereador Gildo? A prefeitura não está dando a sustentação, e nem a empresa que mexeu, para ir lá colocar uma pedra brita, e principalmente ao acesso da casa do seu Odinei, do Balestrin, que Vossa Excelência conhece muito bem, e de que nós temos que exigir da prefeitura que vá lá ou solicite à empresa que pelo menos tire aquele degrau de meio metro, que as pessoas estão tendo que deixar seus veículos fora, com risco de roubo, porque eles têm a sua garagem. Eles precisam ter o acesso do veículo. E os moradores têm que estar lá pegando a pazinha, coletando pedra daqui, dali, coisa tudo. Isso aqui é responsabilidade da empresa, vereador Gildo. É isso que nós temos que solicitar. Eu fui solicitado por alguns moradores e fiquei de me informar, me informei com o secretário de Planejamento e, infelizmente, é isso que as empresas fazem. Eles querem o recurso liberado para que isso seja concretizado. Só que para não perder os recursos ou não perder a emenda tão suada e conquistada, foi autorizado, dá uma mexidinha para tirar as fotos e coisa tudo, e daí? A população até quando, vereador Gildo? Eu permito a parte do vereador Gildo. Vereador Carlos, ali é uma emenda de R$ 250.900, está lá a placa, para quem quiser ver, para a pavimentação daquele trecho ali. Acontece que para liberar, como Vossa Excelência coloca, tem que ir lá mexer, botar uns tubos lá, mexer a terra e tirar umas fotos e mandar. Só que a Caixa Econômica tem que liberar 50% desse valor. Tem que liberar 50% para começar a mexer novamente na obra. E eu estive cobrando isso do prefeito semana passada, pedi para que eles interviessem com urgência em Brasília, ou aqui, ou na Regional de Chapecó, para que fosse liberado esses R$ 125.450, para que dê continuidade e que aconteça aquilo lá. Pelo amor de Deus, Vossa Excelência coloca muito bem, não dá para deixar do jeito que está. Começaram a criar a expectativa que se termine, como foi São Miguel da Serra, no recurso nosso também, que está lá, a obra está pronta, só falta pintar as faixas lá. Mas lá foi jogo rápido com parceria da Prefeitura, que eu vou me manifestar sobre isso em outra ocasião. Obrigado, vereador Carlos. Obrigado, vereador Gildo. E eu tenho que, da mesma forma que Vossa Excelência, colocar a população
e dizer de que a gente está momentaneamente informados desta situação. Se aconteceu agora no período da tarde uma eventual liberação dos recursos, que eu acho difícil, né, que as coisas aconteçam, mas pelo menos de que seja notificada a empresa ou a prefeitura faça a sua parte, pelo menos a entrada dos moradores seja solucionada, para que dê um conforto a essa população. Todos são pagadores de impostos, estão com seus impostos em dias, tiveram praticamente aquele condomínio condenado pela Defesa Civil, que foi particularmente resolvido pelos moradores, de que foram lá e prometeram mundos e fundos, e de que não cumpriram. Então isto está sendo feito agora, e de que os moradores têm toda a perseverança, têm todo o mérito de terem feito aquilo, com recursos próprios por eles, muitos deles através de financiamentos, mas que fizeram, de que estão lá. Mas de que a prefeitura tem que fazer a sua parte. Vereador Gildo, seria tão mais fácil o Poder Executivo dizer assim: nós podemos ou não podemos? Nós vamos fazer, não faremos. A população sairá de lá dizendo assim: pelo menos eu tenho uma resposta, a pessoa... Agora, pois nunca dizem não, mas nunca fazem, vereador Gildo. Nunca dizem não, mas nunca fazem. Só que nós tivemos na oportunidade, quando aconteceu. Não ganhou mais a eleição, né? Então é difícil. Mas dizer de que as conduções políticas, as condições administrativas têm que ser consideradas. Aí faltam recursos, temos que tirar do Departamento de Obras, temos que tirar da ação social, temos que tirar da saúde, temos que tirar disso, daquilo, aquele outro. Mas, vereador Gildo, quantos funcionários? Quantos cargos de confiança? Quantos, além disso, das secretarias superlotadas para fazer o cabidão de emprego tem a Prefeitura de Porto União? Então, são esses os detalhes. Voltando à questão que Vossa Excelência falou da Caixa Econômica, dos recursos, financiamento de times de futebol, o vereador presidente falou sobre a questão da seleção brasileira. Inteligentíssimo o projeto de lei do deputado João Rodrigues. Por que autorizar o dinheiro do povo brasileiro, do contribuinte nacional, para financiar obras no exterior? Nós temos que ver isso. E é como Vossa Excelência falou, vereador Gildo. O Petrolão, quando abrirem a caixa preta do BNDES, vai ficar assim, ó. Só que eu não sei, infelizmente, parece que não, sei lá, não está evoluindo. E a crise está aí, gente. Vários empresários, muitos investimentos retraídos. Nós, vereador Gildo, sofrendo pela Caixa Econômica, pelo governo federal. Será que é isso que a Dilma deu para a União da Vitória e Porto União na vinda dela na enchente? O corte dos recursos pela Caixa Econômica Federal acima da cota de 1983 para financiamento para edificações. Como que a população, vereador Gildo, vai se adaptar a uma enchente? Nós temos que nos adaptar. Eu sempre falo, tem pessoas no bairro Santa Rosa com renda comprovada, com condições de endividamento, de que não podem fazer uma melhoria, e eu sempre digo, levantar, fazer a elevação de suas casas, para que isso deixe a prefeitura gastar menos nos eventos, para que a Defesa Civil se tranquilize, a própria população, mas tem que dar oportunidade de recursos. O governo não vai estar dando dinheiro. A Caixa Econômica não está dando. O povo está pagando. Agora, qual a diferença que eu falo
Posso discutir com qualquer gerente de Caixa Econômica, superintendente e assim por diante. Se a pessoa tem condições de financiamento com 8 metros, a altura que a enchente pega. Se ele fizer um sobrado edificado e ele elevar para 11 metros e pouco, por que a Caixa Econômica não pode financiar? Mas a primeira coisa que acontece, vereador Gildo, se acontecer uma coisa, o que acontece? Fiscalização da prefeitura com o golzinho, notificação e coisa tudo tal. Tem que ajudar, tem que dar uma isenção para as pessoas que têm condições de estar fazendo. Eu sempre falei, vereador Gildo, tem tecnologia hoje sobre o pedregulho, sobre a areia. Não querem fazer esse convênio com a Copel. Sabe o que teria que ser feito? Fazer, eu me canso de falar, faz a liberação dessas áreas para quem tem concessão de exploração e dá a areia e o pedregulho ainda para as pessoas fazerem através da ação social com laudo e assim por diante. É só fazer. Usar a tecnologia, que todos sabem, que se o pedregulho for triturado, esbugalhado, ele vai dar liga na massa, pode ser usado. Só que a gente não tem mais condições, o povo está por aqui. E nós não podemos, senhores vereadores e vereadoras, nos deixar cair na vala comum. Infelizmente, nós não temos emendas impositivas, como foi aprovado no Congresso Nacional. A devolução dos dinheiros da Câmara, as economias dos senhores vereadores e da vereadora, a gestão comandada hoje pelo nosso presidente, vereador Almir, de que pudesse ser dividido entre os vereadores para que escolham as obras, sejam feitas à vontade da população, porque o para-choque do povo é o vereador. Eu sempre digo, vereador Gildo, vamos baixar o salário do vereador, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquele outro, não tem problema. Só que para uma pergunta à população. Lembrem, vereador não tem 13º, vereador não tem férias, e os secretários municipais? 13º, férias, prefeito tem 13º, férias, e ali por diante. Por que só a Câmara? Sabe por quê? Porque nós não estamos nos dando respeito e dizer que aqui a coisa funciona. Nós não podemos deixar cair na vala comum como está acontecendo. Vereador não tem assessor, vereador Gildo. O município de Porto União, igual muitas cidades têm um por gabinete, assim por diante. Mas vá ver nas secretarias. Vamos colocar a Secretaria da Cultura do município de Porto União. O que aconteceu? Antigamente era gerida, colocada pelo Ari Passos, era o Ari Passos. É, vereador Osmar, é de dar risada mesmo. Vamos ver quantos tem. Então, nós temos que chegar e dar um basta. Está aqui o Eninas Zanoni, né? Um abraço. Dizer de que eu sou uma das pessoas que sei que o senhor foi uma das pessoas a serem indicadas a ser o secretário de Finanças do município de Porto União. Está aqui. Parabenizar pela competência, pela pessoa que é. Mas imaginem a pressão na oportunidade do que aconteceu esses dias no município de Porto União, de um secretário de Finanças ter que ir. Eles quebraram o computador, gente. Eles quase foram. Eu não estava lá, não posso dizer, mas pelo que falam, né, Osmar, que até computador quebraram, o secretário de Finanças ficou 15 dias, já deram férias, trouxeram e coisa, tudo. Só que voltou, tá ali, parece que tá tudo certo, o Salvati parece que só dá risada agora, deve ter levado uma dura. Nós temos que ter mais responsabilidade com a população. Enquanto nós não enxugarmos os gastos públicos, a população não vai aguentar. Agora o Levi Pacheco lá, é Levi Pacheco? Não. Joaquim Levi, né? Ministro Nacional. O que ele tá lá? Só para colocar imposto em cima do povo. Só para colocar. Agora a gente já não entende mais nada. Mas por que eles têm que pôr imposto? Para justificar os erros e os roubos deles.
Eu acho que tinha que dividir mesmo, viu? Que nem colocaram. Para quem votou no PT, manda que um boleto em 10 pagamentos de 50 para cada um dos 50 e poucos milhões da presidente. E para isso aí, vamos trabalhar, vamos desenvolver o Brasil, vamos dar dinheiro para agricultura, dar dinheiro para investimento, fazer a construção civil voltar. Eu permito mais uma parte, vereador Gildo. Vereador Carlos, o governo da presidente Dilma já explodiu, já se acabou, não existe mais. A não ser uma roubalheira, eu não acredito mais na Justiça Federal, que não pune, que não faz acontecer. A Petrobras, semana passada, contratou 700 advogados por 200 milhões de reais, sem licitação, presidente. Mais 200 milhões de reais para os otários pagarem R$ 3,50 no litro da gasolina. Em Nova York custa R$ 1,40. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, eu me acho otário, eu sou um babaca, cara. De ter que aguentar, de me estressar, tentar resolver as coisas, porque quem é o poder maior não faz acontecer. Nós somos vereadores, nós tomamos tapa na cara todo dia e nós somos jogados. Culpa é dos vereadores, culpa é dos vereadores. Pelo amor de Deus, quem está sempre aqui, vereador Carlos, sabe da nossa missão, do nosso trabalho, das nossas mágoas, das nossas dores, sabe que a nossa bebida é amarga. Mas não é todo mundo que quer entender. Agora aquela retardada daquela presidente da República vai na mídia, fala um monte de bola. Coitada, não sabe nem falar, cara. Não sabe nem se pronunciar. Eu queria dar aula para ela. É bem que diz, a Polícia Federal descobriu que quem escreve os pronunciamentos dela é o Tiririca, cara. Isso é uma constatação. Então tá desse jeito aí, vereador Carlos. E olha, tô com vergonha de ser político. Tô com vergonha. Mas tô de cara limpa, porque duvido alguém achar um podre meu. Duvido. Um podre político, um podre financeiro, ninguém vai achar. Obrigado pela parte. Senhor presidente, e eu, para dar encerramento ao meu pronunciamento de hoje, eu gostaria ainda, com a presença do Celso, solicitar a deliberação do plenário para que nós tenha em mãos todos os ofícios encaminhados pelo Conselho Deliberativo da escola para com a direção e para com a gerede dessas solicitações de que acabou resultando, de certa forma, na polêmica que está. E também, respectivamente, as respostas desses órgãos. E os diretores que nos mostrem os ofícios que eles encaminharam ou não, porque nós sabemos de que muitas vezes a omissão, eu sou cargo de confiança, eu sou isso, eu não posso. Aí a culpa vem parar para os vereadores, para a Câmara dos Vereadores. E os diretores? E eu digo mais uma, gente. Os diretores nomeados na oportunidade foram nomeados por um determinado partido político aqui do município de Porto União, e de que nós não podemos, vereador Brasa, deixar a culpa do Wagenfir cair em cima da Câmara dos Vereadores. Mas dizer que nós estamos à disposição e dizer que nós estaremos lutando, e com essa audiência pública grandes verdades estarão vindo à tona. Um minuto para concluir, vereador. Obrigado, senhor presidente. A partir dessa audiência pública, várias investigações serão colocadas, o compromisso vai para o governo do Estado, vai para os órgãos competentes, e isso, de certa forma, ajudará e muito. Momentaneamente, emergencialmente, a questão de estrutura da escola, as questões, o gerente regional, ele tem que ter recursos de emergência para ir lá, desentupir tubulação, alguma coisa assim por diante. Mas nós temos que dar, primeiramente, a segurança aos pais dos alunos e aos professores do Germano Wagenfir. Muito obrigado, senhor presidente, e obrigado, senhores vereadores. Então, a solicitação do vereador Carlos, então, está em discussão. Está em votação. Pois não, vereador Gildo. Senhor presidente, só para concluir, nessa audiência aí, vereador Carlos, nós temos que nos pronunciar, porque vocês lembram bem o que as crianças passaram lá no pátio da igreja, do bairro São Pedro? Separados lá de qualquer forma, um calor terrível. E quanto tempo elas ficaram lá? Mais de 6 meses, né?
mais de ano ficaram lá. Que isso, uma obra de 1 ano? Isso é uma obra emergencial, 2, 3 meses, tem que ser concluído. E não me venham com operação tapa-buraco, com pintura, com qualquer porcaria que, se depender desse vereador, eu não vou aceitar. Há de se fazer uma recuperação por completa e de qualidade naquela escola. Aí sim, caso contrário, não me convide para nada, porque eu não vou. Solicitação do vereador Carlos continua em discussão. Bom, o que eu posso dizer? Vamos fazer a solicitação, concordo. Se a escola, o Conselho Deliberativo nos responder, tudo bem. Se cabe eles responder, né, estamos no aguardo. Tá? Então foi aprovado, vereador. E... Obrigado aos vereadores. Obrigado. Nós que agradecemos. Bom, terminado o grande expediente.